programa Saber Direito desta semana é com o professor e advogado Estevão Gandhi. O curso é sobre extinção do contrato de trabalho. Tem dúvidas? Mande as perguntas para o endereço saberdireito@stf.jus.br. E você também pode estudar na internet. O endereço é o www.tvjustiça.jus.br. Olá, eu sou Estevão Gandhi, professor de Direito do Trabalho e Direito Processual do Trabalho. Estou aqui nessa quinta e última aula do Saber Direito para tratar de um assunto agora, reta final, acerca da extinção do contrato de trabalho. Falta falar de algumas modalidades de extinção do contrato que a gente passa, então, a dar continuidade. Bem, senhores, na última aula nós estávamos falando da hipótese do empregado pleitear a rescisão indireta do contrato de trabalho. Como é que funciona a questão da rescisão indireta? É quando o empregador pratica uma falta grave contra o empregado. Aí nós falamos dos elementos e nós falamos também das hipóteses. E ficou faltando falar de algumas outras hipóteses previstas lá no artigo 483 da CLT. E é com base nisso que a gente dá prosseguimento. Pois bem, lá no artigo 483, mais especificamente na linha D da CLT, ele estabelece que, se o empregador descumprir com as obrigações do contrato de trabalho, o empregado pode requerer, pode pleitear a rescisão indireta do contrato, dizendo que o empregador descumpriu essa norma, que essa norma era uma norma que ele deveria cumprir e, consequentemente, o contrato do empregado vai acabar. Pois bem, quando isso efetivamente acontecer, a gente tem que ficar observando o quê? Que nessa hipótese é a hipótese mais comum de rompimento do contrato. É o que é responsável por aproximadamente 90% da rescisão indireta do contrato, que é quando o seu empregador ele descumpre as obrigações do contrato. E eu vou tentar te dar exemplos disso aqui, para ver se de repente você está numa situação dessa ou então se você consegue visualizar. É obrigação do seu empregador recolher o FGTS? É. Se o seu empregador descumpre essa obrigação e não recolhe, ele está violando o seu contrato de trabalho. Hoje é pacífico na jurisprudência que você pode pleitear a rescisão indireta. É obrigação do seu empregador contribuir para a Previdência Social? Sim. Se o seu empregador não contribui, ou melhor, se ele retém o valor no seu salário e não repassa para a Previdência Social, vamos imaginar que num determinado momento você precisa da Previdência. Num determinado momento você vai ser afastado para poder receber um benefício previdenciário. Se o seu empregador não repassa os valores, a Previdência, em tese, não sabe que você existe, não está contando tempo para a sua aposentadoria e etc. Nessa situação específica, você pode pleitear a rescisão indireta do contrato? Pode romper sim o contrato de trabalho. Quando o seu empregador deixa de pagar o seu salário, o seu empregador descumpre uma obrigação do contrato? Sim. Quando o seu empregador não trata você com urbanidade, ele também descumpre? Descumpre. Então é justamente isso que a gente precisa fazer uma análise para poder adaptar. Será que nessa hipótese eu posso ou não posso mandar embora? Eu posso ou não posso romper o contrato de trabalho? Então é com base nisso aqui que a gente vai ter que só fazer uma observação a mais nesse tópico. Descumprimento das obrigações do contrato de trabalho é uma das hipóteses de rompimento do contrato pelo empregado contra o empregador. Então, uma rescisão indireta, falta grave cometida pelo empregador. A hipótese mais comum que a gente tem, além do FGTS, é o atraso no pagamento do salário. E o pagamento do salário funciona da seguinte forma. O empregado presta serviço por 30 dias. Depois que ele prestou serviço por esses 30 dias, o empregador tem por obrigação efetuar o pagamento do salário desses 30 dias trabalhados dentro dos próximos 5 dias úteis do mês subsequente ao trabalhado. Então, trabalhei 30 dias, nos 5 dias subsequentes ao mês trabalhado, eu tenho o direito de receber. Se eu não receber, o empregador está atrasando o pagamento, já está simplesmente dando margens para o rompimento do contrato. É claro que a gente tem que observar isso e a gente tem que analisar de acordo com uma ponderação, de acordo com uma razoabilidade. Não é 1, 2, 3, 4 dias de atraso no pagamento do salário que o empregado vai pleitear a rescisão indireta. Se ele fizer isso, ele está dizendo que é impossível continuar com a relação empregatícia e que isso traz um problema enorme para ele, que acabou a fidúcia, que acabou a confiança. Se ele for até a Justiça do Trabalho, o juiz vai utilizar o senso comum. E de acordo com o senso comum, o juiz vai dizer, olha, peraí, o empregador atrasou 2, 3, 4 dias e você já está querendo o rompimento da relação empregatícia. Por 3, 4 dias você vai jogar tudo o que você tem para o ar, você vai simplesmente acabar com a relação empregatícia, vai ficar desempregado? É isso que efetivamente você quer? E aí o juiz provavelmente vai dizer, não, isso não é uma hipótese de justa causa. Agora, se o empregador constantemente atrasa o pagamento do salário,
Se o empregador reitera esse tipo de conduta e se o empregador está ali com um atraso há muito tempo, é uma das hipóteses da gente utilizar esse artigo 483, a linha D, e romper o contrato por falta grave cometida pelo empregador. Só que existe um decreto, o número dele é 368 de 1968, decreto 368 de 68, mais especificamente lá no artigo 2º do decreto. Ele vai dizer lá no artigo 2º o que é a tal da mora contumaz. Mora contumaz, segundo o decreto, é o atraso ou sonegação do pagamento do salário por período superior, igual ou superior a 3 meses. Então, mora contumaz é o atraso ou sonegação do pagamento do salário por 3 ou mais meses. Quando a gente fala da mora contumaz, essa mora contumaz é o atraso de forma injustificada. Tem gente que fala assim, mas a empresa está passando por dificuldade, então se o empregador atrasar o pagamento do salário está justificado. Não, não é assim não. Se simplesmente a empresa está com dificuldade, ela não pode, em hipótese nenhuma, atrasar o pagamento do salário porque o risco da atividade econômica dela. Se ela está simplesmente atrasando o pagamento do salário, ela está incorrendo numa falta grave cometida que vai culminar na rescisão indireta. E essa falta grave cometida, o empregado pode se aproveitar? Claro que pode. Então existe um parâmetro muito bom para a gente poder fazer uma análise disso. O decreto, que é de 1968, ele vai dizer acerca da mora contumaz. Só que a prática diz, o salário tem natureza alimentar. E se o salário tem natureza alimentar, a gente não pode deixar o trabalhador sem alimento, porque se ele ficar sem alimento, em tese, ele vai morrer de fome. Essa é a regra, essa é a lógica. Quanto tempo, então, seria razoável para dizer que o empregado pode romper o contrato de trabalho em decorrência da rescisão indireta por atraso no pagamento do salário pelo empregador? Aí a jurisprudência começou a balizar, começou a analisar o quesito da proporcionalidade, da razoabilidade e começou a simplesmente traçar alguns outros planos. Quais foram os outros planos traçados pela doutrina e pela jurisprudência? Olha, 3 meses é muito tempo. Se o trabalhador tiver que mover uma ação depois de 3 meses para poder cobrar os salários atrasados e dizer que o contrato foi rompido, até lá ele já morreu de fome porque o salário tem natureza alimentar. Então a gente tem que fazer uma análise um pouquinho diferente. Num prazo aí de 20, 30 dias, 40 dias, 50 dias, 1, 2 meses, o empregado já pode estar rompendo o contrato de trabalho. Aí você vai falar, tá, mas 1, 2 meses já rompe o contrato? Tem que romper o contrato, porque senão o trabalhador morre de fome. Essa é a finalidade social do pagamento do salário. E é com base nisso aí que a gente tem que simplesmente observar se vale ou se não vale a pena. É claro que o trabalhador, quando ele vai pleitear a rescisão indireta, ele está pensando, mas será que eu devo fazer isso? Será que se eu romper o contrato não vai ser pior para mim? Mas o pior mesmo é você ficar prestando serviço e não ter a certeza nem a garantia de que vai receber o pagamento do salário. Então tem que ficar de olho nisso aí. A ausência do vale transporte, a falta de pagamento do vale-refeição quando efetivamente é devido, o descumprimento de determinadas normas específicas, o não fornecimento de equipamento de proteção individual, o desrespeito aos intervalos para alimentação e descanso, a exigência de horas extras quando não tem previsão no seu contrato, tudo isso pode fazer com que você, empregado, venha romper o contrato de trabalho por justa causa praticada pelo empregador, ou seja, a famosa rescisão indireta. Então é justamente isso que a gente precisa balizar. Ok? Então esse é mais um ponto, a gente passa para o outro ponto, que é uma outra hipótese prevista também no artigo 483 da CLT. Outra situação que é comum de se ver é a questão da ofensa à honra e boa fama do empregado ou de qualquer outra pessoa da sua família. Olha só, lá na parte da justa causa, quando o empregado pratica uma falta grave contra o empregador, existia isso. Se por um acaso o empregado ofender o empregador e for uma ofensa à honra ou boa fama do empregador ou então de um preposto que representa a empresa, o empregado pode ser mandado embora por justa causa. Aqui a situação não muda, só que aqui a situação é um pouco mais ampla, melhor, mais cômoda para o trabalhador. Se o empregador ofender esse trabalhador e for uma ofensa à honra desse trabalhador, à moral desse trabalhador, e for uma ofensa a esse próprio trabalhador ou uma pessoa de sua família, automaticamente esse empregado pode considerar o contrato rescindido? Sim, rescisão indireta do contrato, falta grave cometida pelo empregador. Lembrando que se isso efetivamente acontecer,
Além da rescisão indireta que nós podemos pleitear na Justiça do Trabalho, cabe ainda uma combinação de um outro pedido, que é o pedido de indenização por danos morais. Então, se o empregador fizer isso, a história toda muda. A gente tem simplesmente a rescisão indireta, mais uma indenização por danos morais. O empregador ofendeu o empregado, xingou, falou palavrão, agrediu. E se por um acaso também aconteceu qualquer um desses fatos com uma pessoa da sua própria família, a situação toda mudou, o empregado pode se retirar da empresa, mover uma reclamação trabalhista, ou então permanecer na empresa e mover uma reclamação trabalhista, que eu acho que não é isso que o empregado vai querer. Então, essa é mais uma hipótese. A outra hipótese é a ofensa física. Não se pode ofender fisicamente o trabalhador. Mas se isso acontecer, o empregado pode pedir o rompimento do contrato de trabalho? Pode. Ele pode pleitear a rescisão indireta do contrato de trabalho e falar assim, olha, eu não presto mais serviço para você, empregador, o contrato está rompido, porque o que você fez veio a me agredir. Às vezes o empregador parte para cima do empregado, chega num ponto de ter as vias de fato, e agredir fisicamente o trabalhador, ou atentar contra a vida do trabalhador, de propósito, nessa circunstância pode ter o rompimento do contrato? Sim. Só tem que tomar cuidado com uma coisa. É o que a gente chama de excludente. Isso exclui a hipótese do empregado requerer a rescisão indireta. E qual que é essa excludente? A tal da legítima defesa. Quando existir legítima defesa do empregador ou de um terceiro relacionado ou não com o serviço, nessa hipótese específica a gente descarta a rescisão indireta. Então tem que respeitar? Tem. O respeito, não só a moral, mas também a integridade física do trabalhador tem que ser respeitado. Se foi desrespeitado quando se tratar de legítima defesa do empregador ou de um terceiro, a gente descarta a rescisão indireta em decorrência disso. Tudo bem? E ainda existe mais uma outra, essa é a última possibilidade de rompimento do contrato de trabalho, que é quando o empregador reduz sensivelmente o salário do empregado. Aí você vai falar assim, tá, uma redução sensível do salário do empregado. Sim, mas aqui tem uma peculiaridade. Esse empregado não é qualquer empregado. Esse empregado é aquele que recebe por peça ou por tarefa. O empregado que recebe por peça ou tarefa, ele vai fazer tantas peças por mês, ou então ele vai adotar tantas tarefas por mês e vai receber um valor. Eu sei que o valor da peça ou da tarefa é praticamente o mesmo, mas a quantidade de peças ou de tarefas que ele vai desempenhar ao longo do mês é que vai fazer com que o salário dele seja mais alto ou seja mais baixo. O fato é que, por exemplo, um empregado, ele fez tantas peças ou tantas tarefas no mês que deu um valor de R$5.000 para ele. Aí eu tenho R$5.000. Qual foi a média dos últimos meses? Quando a gente faz uma média, eu peguei lá, deu 4.500 no mês, 6.000 no outro, 7.000 no outro, 3.800, ou seja, está tudo entre 3.800 e 7.000 reais. Isso foi a média. O empregador, de propósito, resolve então reduzir sensivelmente o salário dele. Como? Diminuindo a produção. Se eu faço uma diminuição da produção deste trabalhador, consequentemente ele vai ser afetado por essa diminuição e vai passar a receber bem menos. Olha só, eu não estou aqui dizendo que eu estou reduzindo o valor da tarefa e nem que eu estou reduzindo o valor da peça. O que eu estou dizendo é que o empregador reduziu a quantidade de tarefa e a quantidade de peça de propósito. Foi proposital, para que o empregado se sentisse desestimulado e, de repente, pedisse uma demissão, seria menos oneroso para o empregador. Mas nessa situação, quando isso efetivamente aconteceu, o empregado pode fazer o quê? O empregado pode pleitear a rescisão indireta dizendo, empregador, peraí, houve uma redução sensível do meu salário, eu recebo por peça ou tarefa e eu estou rompendo o contrato pleiteando a rescisão indireta. É claro que o empregador não vai aceitar. Mas o empregado tem a faculdade ou de permanecer no emprego e movendo a ação simultaneamente, ou então simplesmente sai da empresa e move essa reclamação trabalhista. Então são algumas hipóteses que a gente tem de rescisão indireta do contrato de trabalho prevista no artigo 483. É bom aqui fazer menção ao artigo 482, que é quando o empregado comete uma falta grave, e o 483, que é quando o empregador comete a falta grave, todos os dois da CLT. Por que eu vou fazer menção a isso? Porque lá existe um rol de situações, de condutas, de hipóteses praticadas